Gênesis 26:1. Abra a tua Bíblia. A primeira mensagem que Deus tem para a tua vida esta semana é esta aqui. Gênesis 26:1. Glória a Deus. Aleluia. Plantando em tempo de seca. Aleluia. Plantando em tempos de seca. Glória a Deus. Você vai plantar e você vai colher, porque Deus vai abençoar a colheita. Oh, glória a Deus. Gênesis 26:1. Preste atenção nessa palavra, tem muita revelação boa aqui. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessões de ovelhas, possessões de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos dos seus pais, do seu pai, tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens te feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também brigaram ou porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Diga aleluia. Ore ao Senhor, peça para Deus falar com você. Meu Deus e meu Pai, louvamos a Ti por esta manhã. Louvo a Ti pela Tua palavra. Louvo a Ti pela vida de cada pessoa que aqui está. Essa pessoa veio aqui, meu Pai, e o Senhor tem um projeto, um plano na vida desta pessoa. Ela precisa da Tua palavra hoje. Ela precisa de uma direção.
ela precisa de uma sabedoria que vai fazer toda a diferença na vida dela. Então eu te peço, Pai, usa-me com graça diante do teu povo, e que o Senhor seja glorificado sobre a vida de cada um deles. Quebra agora, Senhor, toda a cadeia, toda a barreira mental, espírito que está trazendo esse peso nas costas e na cabeça dessa pessoa. Eu te repreendo agora e digo: solta essa vida agora, solta a mente dessa pessoa agora. Você que traz o preconceito, você que traz essa mente conturbada, você que está fazendo a visão dessa pessoa ficar embaçada enquanto ela olha para mim, eu te repreendo agora. Eu digo: solta esta vida. Você não vai impedir aquilo que Deus tem essa manhã na vida desta pessoa, porque essa pessoa é escolhida de Deus, e assim como Isaac, ela vai prosperar, assim como Isaac, ela vai crescer, e você não vai poder entulhar os poços que ela está abrindo, porque o Senhor Deus vai abençoar ela nesta terra, e nesta terra ela vai frutificar, e nesta terra ela vai crescer. E eu começo já dando um decreto, que o Senhor hoje vai alargar a tua terra, Ele vai alargar as suas fronteiras, e o Senhor Deus Todo-Poderoso vai liberar a bênção, porque ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou, ninguém pode impedir a bênção daquele que Deus quer abençoar. Então, Senhor meu Deus, fala pela tua palavra e opera segundo o teu poder, em nome de Jesus. Todos digam amém. Antes de você se assentar, você dê ao Espírito Santo uma salva de palmas. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler fala sobre uma fome que abateu a terra no tempo de Isaac. Isaac, ele é filho de Abraão, consequentemente filho da promessa, a promessa de Deus na vida dele. Deus está com ele, Deus tem animado ele a cada dia, mas agora ele está no meio de uma crise, houve uma fome. A Bíblia não esclarece o motivo, talvez uma seca, falta de chuva, ou algum fenômeno climático fez que houvesse uma seca naquele lugar. Então agora essa é a condição de Isaac. Isaac está no meio de uma seca, o alimento está acabando, e agora ele se vê numa situação que ele tem que se mover, ele tem que fazer alguma coisa para que a família não morra de fome. Mas a Bíblia diz no versículo 2, que apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, eu serei contigo e te abençoarei. Eu louvo a Deus porque Deus cuida daqueles que são seus. Deus, ele está olhando para cada um de nós. O Senhor diz que ainda que uma mãe esqueça de um filho que tanto ama, disse o Senhor: eu jamais me esquecerei de ti. É impossível uma mãe esquecer de um filho. Você já esqueceu alguma vez, Jadaína, o seu filho em casa e saiu para a rua? Não, uma mãe não esquece um filho, e muito menos Deus. Deus está dizendo: se você não esquece o teu filho, eu também não esqueço de você. Aleluia, diga glória a Deus. A Bíblia diz que os olhos dele estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Oh, glória a Deus, aleluia. É como um pai que está, ou uma mãe que está na cozinha trabalhando, e quando a criança chora lá no quarto, ela já, opa, alguém está chorando. Assim é Deus para conosco. Ele está sempre olhando para nós. Ele nos ama, e ele amava Isaac. E a Bíblia diz que quando Isaac está na seca, provavelmente Isaac está aflito, ele está ali: o que eu vou fazer? Não chove, não tem comida. Mas Deus já tinha algo na mente a respeito de Isaac. E a Bíblia diz que Deus então visita ele e dá a ele uma palavra. E a palavra se estabelece como uma direção na vida de Isaac. A palavra é: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, eu serei contigo e te abençoarei. Olha, Deus é tão bom que Ele antecipa
o movimento de Isaac. Isaac está se movendo para Gerar, e de Gerar provavelmente ele desceria ao Egito. Mas Deus já antecipa e diz: pode ficar na terra, vai andando aí, tranquilo. Não desce no Egito não, porque eu vou te abençoar nesta terra. Aleluia, diga glória a Deus. Deus é maravilhoso. E a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 10, 13, que Ele é fiel e não nos deixará ser tentado além das nossas forças. Com a tentação dará também o escape. Diga escape. Aleluia. Deus dá um escape. Deus tem uma saída. Deus tem uma porta no meio da tormenta. Deus tem um escape, Ele dá um escape, aleluia, glória a Deus. Quando vem a tentação, quando vem o problema, Ele dá um escape. E como Ele dá escape, André? Ele dá escape pela palavra dEle. Ele fala pela palavra, e nesta palavra o escape se estabelece, a bênção se estabelece. A grande verdade é que quando você recebe a palavra de Deus, você consegue entender a palavra de Deus, um entendimento entrou no teu coração, ali o escape já aconteceu. No mesmo momento, escute isso, no mesmo momento que você então recebe a palavra, o milagre já aconteceu. Espera aí, André, como assim? Eu recebi a palavra, mas eu estou olhando do meu lado, a seca ainda está aqui. Não, a seca já acabou. A seca já acabou no mundo espiritual, já foi feito o decreto, e depois isso vai se manifestar no mundo físico. Por quê? Porque a palavra de Deus liberada é um decreto. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Quando você está ouvindo a pregação do Evangelho, ou quando Deus está falando com você, quando você está lendo a Bíblia em casa, o Senhor então está liberando sobre a tua vida decretos. E ninguém pode revogar esses decretos, porque a Bíblia diz que nenhum dos pensamentos de Deus podem ser impedidos. E assim como disse Jesus Cristo, a boca fala do que está cheio o coração. Quando Deus fala, Ele fala daquilo que está no coração dEle. Oh, aleluia, glória a Deus. Quando Deus fala, quando Deus libera a palavra, Ele está falando daquilo que está dentro do coração dEle a teu respeito. E isso que está no coração dEle, esse pensamento que Ele tem ao teu respeito, não pode ser impedido. Então a palavra de Deus se estabelece como um decreto. Quando você tem uma palavra, você já tem um milagre. Quando você tem uma palavra, você já tem um escape. Imediatamente, você precisa colocar isso. Você deveria se alegrar quando você recebe a palavra. Quando você ouve Deus falando com você, você deveria colocar um sorriso na face e dizer: pronto, alcancei a vitória. Pronto. André, mas eu cheguei em casa, meu marido continua bêbado. Não, é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira do diabo. Isso, os teus olhos mentirosos estão dizendo isso. Mas aquele que estabelece os decretos já disse: o milagre aconteceu. Aleluia, é exatamente isso. O milagre de Isaac começa quando o Senhor visita ele e dá uma palavra para ele. E agora o Senhor disse: não precisa descer o Egito, não precisa ir para lugar algum, você vai peregrinando aí, porque a bênção já está com você. Aleluia, diga glória a Deus. A bênção já está com você, por quê? Porque eu falei que vou te abençoar. Quando eu falei que eu vou te abençoar, agora todas as coisas cooperarão a seu respeito, porque eu, o seu Deus, falei. Você precisa entender isso. Deus disse: haja luz, houve luz. Deus disse: haja separação entre as águas, houve separação entre as águas. Deus disse: haja luminares maiores, luminares menores, houve os luminares maiores e menores. Nós estamos falando da criação do universo, nós estamos falando da criação do mundo. Eu não estou falando de dar um emprego para você. Eu não estou falando de Jesus curar
esse câncer que está no teu corpo. Eu estou falando de criar um universo com uma palavra. Você consegue compreender isso? Se Ele criou o universo com a tua palavra, Ele não pode apenas falar uma palavra e o câncer que está no teu corpo desaparecer. Você precisa acreditar nisso. Nisso está a fé, nisso está a convicção, nisso está o impossível de Deus. Quando você ouve Ele falando e você entende que agora se estabeleceu um decreto na tua vida, e agora não importa o que aconteça, o Senhor determinou, o Senhor falou. No capítulo 1 do livro de Josué, Deus falou com Josué e disse: Josué, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu te tenho dado. Em outra tradução, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu te dei. Mas como, Senhor, se eu nem pisei ainda? Mas quando você conseguiu ouvir minha voz, já é seu. Quando eu liberei a palavra, já é seu. Porque o Senhor, quando o povo ainda estava lá no Egito, Ele disse para eles: eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Eu já te dei essa terra. Mas lá na terra estão os heteus, os ferezeus, estão todo aquele povo lá. Não se preocupe, a terra já é sua. Apenas saia do Egito, apenas ande de acordo com a minha palavra, apenas vá na direção que eu estou falando, e chegando lá vocês tomem posse da terra. Eu vou dizer uma coisa para você: o povo de Deus não conquista nada, o povo de Deus toma posse. Isso é muito poderoso. O ímpio tenta conquistar, mas nós não, nós só tomamos posse, nós só pisamos na terra. Nós não lutamos para a terra. Deus é a nossa força. Deus é o nosso general. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele disse: eu vou na frente, quebrando as portas de ferro e os ferrolhos de bronze, aplanando os seus caminhos. Eu vou na frente. E você vem atrás, fazendo, pisando na terra e tomando posse. Oh, aleluia! Diga: o povo de Deus não conquista, o povo de Deus toma posse. Entenda isso. Eu fiquei preocupado uma vez com um profeta que passou perto do meu carro e pôs o pé no pneu assim e falou assim: eu tomo posse desse carro. Eu falei: meu Deus, perdi meu carro. É um perigo isso. Você precisa entender aquilo que Deus tem dado a você. Se você tem uma palavra, então você tome posse. O Senhor disse a Josué: todo lugar que você pisar, eu já te dei. Eu não vou te dar, eu já te dei. Quando então eu liberei a palavra, o decreto está estabelecido. Se você tem uma palavra de Deus, você já tem um milagre. Quando Isaac recebeu aquela palavra, ele estava recebendo um escape, ele estava recebendo um milagre, ele estava recebendo a solução para a vida dele, para o filho dele, para a família dele, para todo mundo que estava com ele. Entenda isso, a palavra não é só para você, a palavra vai abençoar você, mas vai abençoar toda a tua família. Aleluia! A Bíblia conta sobre um homem centurião, e um homem que tinha 100 soldados, um general romano e um líder romano, e ele chegou até Jesus Cristo, e ele disse: Jesus, o meu criado está miseravelmente endemoniado. Jesus olhou para ele e falou assim: eu vou lá na tua casa e darei saúde a ele. Ele diz: não, eu não sou digno que entres na minha casa, mas me dê uma palavra e o meu servo ficará curado. Jesus falou: uau, nem em Israel eu vi uma fé como essa. Ele diz: uma palavra e o meu servo ficará curado, porque eu sou um homem segundo a autoridade, e eu digo aos meus soldados: vão, e eles vão, e eu digo: vem, eles vêm.
E ele estava dizendo: eu sei que o Senhor tem autoridade, e se o Senhor me der uma palavra, o meu servo ficará curado. E Jesus olhou para ele e disse: vai, e como você creu, seja feito. E na mesma hora o criado sarou. Na mesma hora que a palavra foi liberada, o criado sarou. É por isso que eu estou lhe dizendo, uma palavra é um decreto de Deus estabelecido, e na hora que a palavra é liberada, o milagre aconteceu. O milagre já aconteceu, não importa o que os teus olhos estão dizendo. E o apóstolo diz que nós não andamos pela vista, mas nós andamos pela fé. E então eu recebi a palavra, eu ando pela fé. Oh, aleluia! Frente a uma crise, o cristão deve buscar a face do Senhor, até que tenha de Deus uma palavra que lhe dê a direção. Aprenda isso, cristão. Não se mova por crises, se mova pela palavra. Não se mova pelas circunstâncias, se mova pela palavra de Deus. E se você não tem uma palavra de Deus, fique onde você está, até que você tenha uma palavra de Deus. E busque a face do Senhor, consagre a tua vida, sai do WhatsApp, sai do Facebook, sai do Instagram, vai para o teu quarto falar com Deus, e busque a face dEle, até que Ele te dê uma palavra. E depois você se move por essa palavra. Posso ouvir um glória a Deus? Oh, aleluia! Na palavra de Deus está a origem da fé para o impossível. Aleluia, eu amo isso. Na palavra de Deus está a origem da fé para o impossível na sua vida. Na palavra de Deus vai surgir uma fé tão poderosa no teu coração, que você vai alcançar o impossível. Na palavra de Deus, vai buscar ela, vai buscar uma palavra. Quando eu comecei os meus negócios há 22 anos atrás, no terceiro ou quarto ano, não me lembro mais, eu passei por uma grande crise, e eu tinha certeza que eu iria quebrar, não tinha mais para onde eu correr. O único bem que eu tinha era uma casa financiada e um carro financiado. Eu tinha um especial de 30 mil reais, e eu gastei todo o especial pagando os meus funcionários, e eu não tinha mais para onde correr. E eu disse: eu vou quebrar, não tem mais de onde tirar, não tem nada que eu possa vender, não tem como eu pegar dinheiro emprestado, e no final do mês eu não tenho dinheiro para pagar os funcionários. Eu orei ao Senhor e disse: Senhor, me dá uma palavra. Se o Senhor me der uma palavra, eu não vou quebrar. Se o Senhor me der uma palavra, o meu problema estará resolvido. E o Senhor me deu uma palavra, uma única palavra. Eu não preciso de duas palavras, eu preciso de uma palavra dEle. Ele tem autoridade, Ele é fiel, Ele cumpre o que Ele fala. Então eu não preciso de duas palavras, eu preciso de uma palavra dEle. E a palavra que Ele me deu foi: porque Deus não permitirá que o justo seja abalado. Uau. Falei: é isso que eu preciso. Era tudo que eu precisava. Aleluia. Se você confia em Deus, tudo que você precisa é de uma palavra. E eu peguei aquela palavra e escrevi em 5 ou 6 papéis, e eu coloquei aquela palavra em diversos lugares. Eu preguei ela no vidro do meu banheiro, eu coloquei dentro do meu carro, eu coloquei dentro da minha carteira, e aonde eu ia, aquela palavra estava diante dos meus olhos. Disse o profeta: assim que eu encontrei a sua palavra, logo eu a comi. Aleluia, aleluia. Logo que eu achei as tuas palavras, então eu as comi. Oh, glória a Deus. Você precisa saber isso. Se você tem a palavra de Deus, você tem o compromisso de Deus com você. Deus é fiel à sua palavra. Se você tem a palavra, você tem um compromisso de Deus. Quem está entendendo, diga amém.
E faltando 3 dias para me quebrar, houve a providência de Deus. 3 dias. Apareceu um dinheiro que eu não sabia que existia. Eu paguei meu especial, paguei os funcionários e sobrou R$2.000 para fazer a compra do mês. Aleluia, Deus é poderoso. Se você tem uma palavra dele, glória a Deus, glória a Deus. E então o Senhor disse a ele: você não vai descer ao Egito. E por que Deus sabia que ele ia descer do Egito? Porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que está passando dentro do teu coração. Deus sabe para onde você está querendo se mover. Deus sabe as decisões que você está querendo tomar. Deus sabe o que você está maquinando na tua mente lá no teu quarto à noite. Sabia disso? Deus sabe de tudo. Deus sabia o que passava dentro de Isaac. Deus sabia da estrutura dele, que aquela seca ia fazer com que ele descesse ao Egito. Ei, alguns de vocês estão numa seca. Isso é uma pressão espiritual, porque o diabo quer fazer você descer para o lugar errado. Atente a isso. Preste atenção nessa palavra hoje. Diz o Senhor: permaneça na terra. Não desça. Não desça. Fique onde você está. Eu vou te abençoar sim. Eu vou te prosperar sim. Aleluia. Tem outro ponto também que fazia Deus entender que ele ia descer no Egito, porque o pai dele, Abraão, há muitos anos atrás também enfrentou uma seca e desceu no Egito. Abraão desceu no Egito. E nós temos o hábito de imitar os nossos pais. Se os hábitos dos pais são bons, isso é maravilhoso. Mas tem muita coisa que os nossos pais fizeram ou andaram que precisam ser deixados para trás. Tem um negócio, por exemplo, que meu pai é da religião tal, eu também sou. Mas você conhece, você estudou, leu a Bíblia, está alinhado com a palavra de Deus, então tenha coragem para dizer: meu pai era dessa religião, mas eu não vou ser dessa religião, porque isso não tem nada a ver com a Bíblia, porque Deus condena isso. Precisa ter essa coragem, amém? Diga glória a Deus. E Deus diz para ele: não desce o Egito, fica onde você está. Ele ficou onde está, e no versículo 12 diz que a Bíblia diz que semeou Isaac naquela terra e colheu. Eu quero dizer uma coisa para você: não basta ficar no lugar certo, tem que fazer o que é certo. Porque deixa eu te falar uma coisa para você: algumas vezes nós obedecemos a Deus, ficamos no lugar certo, mas nós ficamos parecendo uma múmia paralítica. Parados, amarrados, sem fazer o que devemos fazer. Sabe o que ele fez enquanto esperava? Ele plantou. Você precisa plantar. Plantar o que, André? Você sabe o que você precisa plantar. Deus não falou para Isaac o que ele deveria plantar. Ele sabia que ele precisava plantar, e ele tinha que plantar o que ele recebeu, a habilidade de Deus para plantar. Há uma habilidade de Deus dada a cada um de nós, e nesta habilidade está a nossa função, o que devemos fazer. Eu não sei fazer outra coisa bem, a não ser, mais ou menos bem, pregar o Evangelho. É isso que eu sei fazer, e aqui está o meu plantio. Eu não posso parar de fazer isso, eu já tentei. É impossível que eu consiga fazer isso, porque isso é natural para mim, é como respirar, isso é o meu plantio. Eu não posso parar de plantar, mesmo que a crise venha sobre mim. Eu fico na terra, mas eu não fico parado, eu não fico inerte, eu vou plantando. Eu vou plantando, porque eu vou falar uma coisa para você: crise não se resolve com chuva, crise seca não se resolve com chuva, mas se resolve com plantio. Você não vai romper, ao menos que você continue plantando. O diabo aproveita essas situações de crise para arrancar as sementes das nossas mãos, para que nós paremos de plantar. Nós precisamos continuar plantando. Mas a seca, André, não olhe para a seca, continue plantando, porque a semente vai frutificar no meio dessa seca, e quando toda a semente nascer, a seca vai acabar na tua vida, e você vai glorificar o nome do Senhor.
Você precisa acreditar no sobrenatural de Deus. O problema é que as pessoas se tornam muito racionais. Crente é meio maluco, sabia? Crente tem que ser meio maluco. Um crente muito racional, ele não vai ver a glória de Deus. Ah, mas não tem chuva, então não adianta plantar. Vamos ver aqui, Eclesiastes 11, capítulo 4. Coloca aqui, por favor. Eclesiastes, capítulo... Isso. Quem observa o vento, nunca semeará. Se você, deixa aí, se você esperar uma situação favorável, você nunca vai semear. Você pensa que é fácil o desenvolvimento de um ministério como o nosso? Você pensa que é fácil o André toda semana vir aqui pregar uma palavra? Você pensa que eu venho para cá e eu tive uma noite maravilhosa e eu... O vento era o Senhor. Diga glória a Deus. Se você não entende como crescem os ossos, por que você quer entender de colheita? Planta, ei, aleluia. Ele então plantou naquela terra, oh glória a Deus. E no último versículo, versículo 6 diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde
não retenhas a tua mão, seja plante de novo, plante de manhã, planta à tarde, planta à noite, oh aleluia, pois você não sabe qual das duas prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. O Senhor está dizendo, vai plantando, glória a Deus, aleluia. Agora você precisa entender algo, dentro do contexto desta mensagem, por causa da obra de Deus, que se desenvolve na tua vida, você terá também o levante do inimigo. Uma coisa que parece tão natural que os crentes não entendem, eles acham que eles vão desenvolver a obra e o diabo vai ficar na plateia batendo palma. Não, o diabo vai se levantar, o inimigo vai se levantar, e um sintoma de que você tem de Deus uma palavra é o levante do inimigo. O sintoma que você tem de Deus uma palavra é o levante do inimigo. Quando o inimigo se levanta, você pode colocar no teu coração, a palavra que eu tenho é de Deus. Quando o inimigo se levanta, você pode colocar dentro do teu coração, Deus está fazendo uma grande obra. Quando o inimigo se levanta, você pode colocar no teu coração, esta porta é grande. Aleluia. É o que disse Paulo em 1 Coríntios, porque uma porta grande e eficaz me foi aberta, e há muitos adversários. Toda porta grande, toda obra de Deus terá levante do inimigo. E o tamanho da palavra liberada por Deus para você vai determinar o tamanho dos inimigos que se levantarão. Quando nós passamos de 700 almas na igreja de baixo, o Senhor me deu uma visão. E entrava dentro da minha casa um homem de 2,5 metros, quase 3 metros de altura, com o pescoço dessa grossura, e ele era muito forte. E ele corria atrás de mim dentro da casa, eu corria para cá, ele corria para lá, e ele queria me pegar, eu escapava, e foi uma luta aquela noite toda, aquela visão que o Senhor me deu. E de repente, estourou a porta, entrou outro sujeito do mesmo tamanho que ele, com o pescoço grosso também. E aquele sujeito pegou o primeiro e grudou ele na parede, no pescoço dele, segurou, e ele esperneava. E eu acordei o Senhor, falei, o que é isso, Senhor? Ele disse, foi enviado contra você, por causa do crescimento da obra, uma potestade poderosa. É o primeiro demônio que entrou na tua casa. Ele falou, só que em contrapartida, eu mandei um anjo poderoso, mais forte do que ele, para proteger você. Então, o tamanho da palavra, a eficácia da palavra, o poder da palavra que você recebeu, vai trazer consigo um inimigo proporcionalmente grande, do tamanho da palavra. E por quê? Porque o diabo sabe que a palavra de Deus é um decreto, e ele sabe que se ele não agir com velocidade, vai acontecer na tua vida o que Deus falou. Então imediatamente ele manda os ataques dele. Preste atenção aqui, Davi, ele enfrentava leão e urso, até o dia em que o profeta Samuel foi na casa dele, derramou óleo sobre a cabeça dele e disse, você vai ser o rei de Israel. Agora o inimigo dele é o próprio irmão que se levantou contra ele. Logo em seguida o inimigo dele agora é um gigante. E depois o inimigo dele é um rei, o rei Saul. Olha a escalada dos inimigos que se levantaram contra ele, quando ele recebeu a palavra e ele recebeu a unção de Deus. A proporção dos ataques aumentam muito, e você precisa entender isso. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 13, que quando nós recebemos a palavra, então vem a angústia e a perseguição por causa da palavra.
É o que diz no versículo 21, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. A palavra é uma semente que foi dada por Deus, e essa semente vai crescer, ninguém pode impedir o crescimento dela. O resultado é certo. E então, quando você recebe a palavra, você terá perseguição, você terá aflição contra a tua vida. E o intento disso é fazer você voltar atrás, é fazer você recuar, é fazer você desistir daquilo que a palavra colocou no teu coração. Mas você precisa ser forte, diga aleluia. Isaac prosperou, mas com a prosperidade veio a inveja, veio a perseguição e veio a separação. 3 coisas que aconteceu com Isaac. Versículo 13: engrandeceu o Senhor o varão, e ele foi crescendo até que ficou muito grande. Versículo 14: e os filisteus o invejavam. Primeira coisa que acontece na vida de alguém que recebeu uma palavra: inveja. Segundo, versículo 16, disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens te feito do que nós. Segundo, isolamento, solidão. Olha o que aconteceu com Davi, depois de receber a palavra, foi morar dentro de uma caverna, longe dos pais, longe da família. Quando você recebe uma palavra, você vai ter inveja, você vai ter solidão, você vai ter que se separar. José, quando recebeu a palavra, ele já não conseguia conversar com os irmãos dele pacificamente mais, os irmãos o invejavam. E o que aconteceu com ele? Isolamento. Foi jogado numa cova, vendido para o Egito, viveu como escravo dentro de uma cadeia. Tudo por quê? Por causa daquela palavra que ele recebeu. A palavra, quando nós recebemos, ela traz consigo perseguição e adversário. E por fim, no versículo 19, 20 e 21, a Bíblia diz que agora ele cavava os poços e os filisteus tomavam os poços dele. Perseguição. Pensa bem, foi lá e cavou o poço, e fez o poço, e poxa, encontramos águas, e eles deram o nome no primeiro poço de águas vivas. Nossa, tem água aqui, que maravilha. Aí você cria esperança, você cria então uma expectativa, você então começa a trabalhar com sonhos, você pensa: poxa vida, com essa água aqui eu posso fazer uma grande plantação e vai ter uma grande colheita. E você está sonhando, mas de repente vai lá o inimigo e tapa o seu poço, toma o teu poço, e aquilo morre. Isso é complicado, porque a frustração vai roubando as nossas forças. Quando as coisas não acontecem da maneira que a gente quer esperar, a gente fica sem força para tentar de novo. Mas não Isaac. Isaac tinha de Deus uma palavra. E sabe o que Isaac fez? Vamos fazer outro buraco, vamos abrir outro poço. Mas eles pegaram o nosso poço, vamos abrir outro poço, aleluia. E eles foram lá e cavaram outro poço. Mas sabe o que aconteceu? Os filisteus foram lá e roubaram o poço dele de novo. Não, essa água é nossa, e tomou o poço dele de novo. E aí eu estou pensando já nessa frustração, eu estou pensando a angústia que está no coração de Isaac. Senhor, mas o Senhor deu a palavra para mim, por que é tão difícil? Mas Senhor, se o Senhor está comigo, cadê as suas maravilhas, Senhor? Por que eu cavo o poço, eu encontro água, eu faço os meus sonhos, e depois vem tanta tristeza e amargura, Senhor? Eu estou conjecturando, mas talvez Deus vem no coração de Isaac e diz: Isaac, para de questionar, vai cavar um novo poço. Para de questionar, diz o Senhor, vai cavar outro poço. Para de duvidar daquilo, da palavra que eu te dei, vai cavar outro poço. Vai cavar outro poço. Mas eu já cavei 2, cava o terceiro. E sabe o que aconteceu? Ele foi cavar o terceiro poço, e cavou. E Deus abençoava tanto esse homem, que ele cavava e encontrava água. Aleluia, aleluia. Ei, Deus tem uma palavra para você. Pode cavar que você vai encontrar água. Pode cavar que você vai encontrar água. O Senhor mandou lhe dizer: pode cavar, o Espírito Santo vai dirigir, vai colocar você no lugar certo. Você vai cavar e vai encontrar água.
Coitado dos filisteus, sabe o que devia acontecer com eles? Eu acho que eles cavavam e não encontravam água. Por isso que eles roubavam de Isaac. Na verdade, Deus estava usando Isaac para preservar os filisteus. Até o inimigo Deus trabalha. Então deixa o poço para ele. E a Bíblia diz que ele cavou o terceiro poço. Só que dessa vez a Bíblia diz que os filisteus não lutaram contra o poço. E ele chamou aquele lugar de Reobote e disse: porque agora o Senhor nos alargou e nós crescemos nessa terra. Em nome de Jesus Cristo, continua cavando. Vai chegar um momento que, como disse Davi no Salmo 40, Deus vai colocar os teus 2 pés sobre a rocha. Vai chegar o momento da estabilidade. O Senhor está dizendo: não pare. Vai chegar o momento em que as coisas ficarão firmes. Vai chegar o momento, como Paulo no capítulo 28 de Atos, que você vai ter liberdade para pregar o Evangelho. Vai chegar o momento em que você vai ter tanta comida que você vai poder distribuir para outros. Vai chegar o momento em que você não vai pedir emprestado, mas vai emprestar a muita gente. Vai chegar o momento que você vai ter tanta saúde que você vai acordar 5 horas da manhã para trabalhar. Vai chegar o momento, diz o Senhor, que Reobote vai se manifestar na tua vida, um poço que ninguém vai poder tocar nele, uma providência do céu. Oh, aleluia. Doradai, Seini, Harandecan. E Isaac ficou em Gerar. A tradução do nome Gerar é região ou então lugar de pernoite, lugar de passagem. Diga, lugar de passagem. Nós precisamos entender as fases da vida, gente. Porque talvez o que você está vivendo não é o teu fim, é o meio. E você está fazendo uma tempestade com algo que ainda não é definitivo. É você mandar o arquiteto fazer a tua casa, aí chega lá, no meio da obra, mas está muito feio isso aqui. Calma, está no meio da construção. Não faça tempestade ainda. É o meio, o final vai ser perfeito. Aleluia. Então você precisa entender isso, que tem o tempo da passagem, da peregrinação. O Senhor disse para ele: eu vou dar toda a terra para você, mas agora você vai ficar em Gerar, peregrinando. Lugar da peregrinação, você vai ter algum tipo de falta, você não vai ter a honra que você pensava em ter, você não vai ter todos os seus sonhos realizados, porque é tempo de peregrinação. Mas você vai ter grandes experiências com Deus, porque as maiores experiências com Deus que o povo que saiu do Egito teve, não foi em Canaã, foi no deserto. Foi no deserto que eles tiveram as maiores experiências com Deus. Pense você um mar, um oceano se abrindo. Oh, que coisa tremenda. Pense você acordar de manhã com fome, e quando você passa a mão na barriguinha, você levanta a cabeça, está caindo pão do céu. Aleluia, aleluia. Pense você morrendo de sede, e de repente o pastor vem e toca na rocha e começa a sair uma água pura, e você sacia a tua sede. As maiores experiências daquele povo foi no deserto. Então é tempo de peregrinação, sim, mas é tempo de experiências gloriosas com Deus. E vou dizer mais: nessa peregrinação você vai enriquecer. Tem gente que não acredita nem deu glória a Deus. Mas não é só enriquecimento financeiro, e talvez nem seja financeiro, mas são enriquecimento de coisas que realmente são importantes. Você vai enriquecer na experiência,
você vai enriquecer na comunhão com Deus, você vai enriquecer na salvação, porque a tua família vai ver a glória de Deus e vai ser salva através da tua vida. É tempo de peregrinação, mas é tempo também de experiência, de enriquecimento. Vou dizer uma coisa para você: quem passou pelo deserto está pronto para ajudar todos que estiverem no deserto. A experiência gera isso. Então aprenda a viver as fases da sua vida com sabedoria. Tem fase que não tem todo aquele dinheiro que a gente quer, né? Tem fase que você não pode sair de férias. Agora eu vou me matar, porque eu não pude sair de férias em janeiro. Toma vergonha, só. Que isso? Aprenda a viver. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não deu, não deu. Mas agora eu não vou poder comer carne todo dia. Faz um ovo mexido. Amém? Glória a Deus. Um ovo cozido. Amanhã um ovo de ponta cabeça. Amanhã outro dia um ovo com salsinha e cebolinha. E depois você faz um ovo mexido. E faz um omelete. E vai fazendo. E vai dando glória a Deus. E vai aprendendo a viver as fases da sua vida com sabedoria. Tem um cantor aí que canta uma canção, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. É mais ou menos isso. Passando pela prova, dando glória a Deus e vivendo com sabedoria a fase que você está vivendo. E essa sabedoria, para você inclusive pintar esse quadro diante dos olhos da tua família. Pinta um quadro diante dos olhos dos teus filhos. Olha, filho, que coisa bacana. Olha só o omelete que a mamãe fez hoje. Olha aqui, que coisa linda. Olha, tem até uma salsinha nesse canto aqui. Amém? E viva com alegria, vivendo a sabedoria dessa fase. Há fases que você vai estar sozinho, glória a Deus, vai orar mais. Há fases que você vai estar cheio de dinheiro no bolso. Há fases que o emprego vai perder o emprego. É que Deus quer que você vai estudar esses dias a palavra de Deus. Viva a fase com sabedoria, glória a Deus. André, mas está muito difícil. E se eu for para outra terra? Você não aprendeu nada se você for para outra terra. Porque escuta o que eu vou te falar. Não é a terra, é o Deus da terra. Não é a terra, é o Deus da terra. Entenda o que eu vou falar para você aqui. Deus falou com Moisés lá no Monte Horebe. Deus se manifestou numa sarça ardente e Moisés queria se aproximar, e Deus bradou do meio da sarça: Moisés, não chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Agora Deus encontrou com Josué em frente à muralha de Jericó, e olha o que Deus disse para ele: diz o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que está é santo. A mesma frase lá no Monte Horebe, a mesma frase lá em frente às muralhas de Jericó. E a pergunta é: toda a terra é santa? Não. A terra se faz santa pela presença do Senhor. Toda a terra que o Senhor está é santa, é boa, é frutífera e é o melhor lugar do mundo para você estar. Não é a terra, é o Senhor da terra, é o Deus da terra. Ei, você precisa entender isso. A bênção não vem da terra, a bênção vem do Senhor. Por isso Deus disse a Isaac: não desce ao Egito, fica na terra que eu te coloquei, peregrina nela. Vai ser um tempo de peregrinação, mas eu serei contigo e te abençoarei. O que importa não é o local, não é a terra, mas o Deus da terra. Posso ouvir um aleluia? A Bíblia diz no Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim o Senhor dá aos seus amados o sono. Você vai dormir
e Deus vai encher o teu celeiro. Você vai dormir e a semente vai crescer e florescer. Você vai e abençoa e planta e Deus coloca mais semente na tua mão. Ele está dizendo: sou eu que abençoo a cidade, não é o teu trabalho. Sou eu que fortaleço a casa, não é a sua capacidade. Eu sou o Deus que faço multiplicar. Posso ouvir um aleluia? Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. É a bênção do Senhor, não é a terra, é a bênção do Senhor. Vamos terminar essa mensagem. A palavra que você recebe de Deus é a garantia da tua bênção. Quando se estabelece a crise, Deus dá a ele uma palavra: habita na terra que eu te disser, peregrina por essa terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Eu serei contigo, fala da presença de Deus. Te abençoarei, fala do favor, da bênção de Deus. Pense nisso. Você tem o favor, a bênção de Deus. Estou lá preocupado com a terra, se eu tenho Deus. Estou lá preocupado com meus inimigos, se eu tenho o favor dele. Como disse o escritor sagrado: se Deus é por nós, se Deus é por mim, por que está preocupado? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não significa que você não vai ter inimigo, significa que todo inimigo é insignificante perto do poder dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, aleluia! Se tomar os seus poços, se tapar os seus poços, não fique parado, comece a cavar outro. Se está no meio da seca, não fique parado, comece a plantar. Mas não tem nuvem, comece a plantar. Mas não tem chuva, comece a plantar. Comece a fazer o que é certo. Agora, plante a semente que você sabe que Deus quer que você plante. Não inventa não. Não inventa não. Eu queria mudar de ramo uma vez, eu falei, acho que eu vou mexer com outro ramo, assim, para quando tiver crise, né? Aí eu já tenho outro ramo, não fico só num ramo só, para eu poder continuar ganhando meu dinheiro. Aí eu falei, vou mexer com comida. Aí um empresário chegou para mim e falou assim, mas qual é o teu ramo? Eu falei, meu ramo é de vídeo, produções e tal. Foi, mexe com o que tu não sabe não, rapaz. Até você aprender a mexer com comida, você vai gastar uns 4, 5 anos para ficar bom nisso. Mexe com o que você sabe. Então, cada um de nós sabe para que fomos chamados e a habilidade que Deus nos deu. Esta é a tua semente. Este é o plantio que você tem que plantar. Disse Jesus Cristo no capítulo 15 de João: eu escolhi a vós, não foi vós que me escolheste, e eu te nomeei para que vades e dei frutos. Eu te dei um nome, eu te capacitei. Frutifique segundo a sua espécie. Continue plantando, não se preocupe se já nasceu uma florzinha, não se preocupe, isso é problema de Deus. O tempo de florescer, o tempo da colheita, quem estabelece é Deus. E eu vou dizer algo para você, o tempo da colheita vai ser o momento mais específico da tua vida, para que os frutos signifiquem mais ainda do que significariam em outra época. Eu preciso terminar, mas Deus está abrindo aqui o entendimento. Preste atenção no que eu vou te falar. Cada semente, ela tem um plantio para uma colheita num tempo específico. Porque a Bíblia diz que o querer e o efetuar é de Deus. E é Ele que dá a semente para o que semeia. Então até a semente vem dEle. E você só precisa abrir a tua mão e plantar.
sem se preocupar com o resultado, porque quem vai garantir o resultado é Ele. Ele te deu a semente, Ele te deu a habilidade, então você plante. E você não pare de plantar, porque todo o intento do inferno contra a tua vida é para fazer você parar de plantar. Todo o levante do inferno contra a tua vida é para você parar de agir como Deus mandou você agir. Porque o diabo, como eu disse, sabe que a palavra de Deus é um decreto, que ninguém pode impedir que ela aconteça. Então o diabo sabe que a única maneira dele impedir a colheita é se você não plantar. Mas se você plantar de acordo com a palavra que você recebeu, você já foi revestido de uma unção, de uma bênção, e a semente vai florescer em qualquer lugar que você jogar. Não é a terra, é a bênção do Senhor sobre a terra. Então o Senhor está dizendo: plante, jogue semente, plante de manhã, plante à tarde, continue plantando, continue fazendo o que Deus mandou você chamou para fazer. Não pare, não pare, não pare. A Bíblia diz no capítulo de Efésios, capítulo 6 de Efésios: então você se revista da armadura de Deus, para depois de ter feito tudo, ficar firmes. O problema é que às vezes nós passamos por embates, mas nós não ficamos firmes. Nós paramos de fazer aquilo que nós fazíamos antes da batalha. E Deus quer que você passe a batalha, antes da batalha, durante a batalha e depois da batalha, fazendo a mesma coisa, plantando a mesma semente. E o diabo vai ficar doido de raiva, porque fala: meu Deus, mas ele não muda, ele não para de plantar essa semente. Eu estou irritado com ele, porque eu vou, ataco, levanto pessoas, e ele continua na mesma toada. Eu sempre falo isso sobre aqui a igreja não muda, já percebeu? Aqui o culto, sobretudo, é do mesmo jeito: abertura, 3 louvor, oferta, aniversariante, a palavra, a oração final, vai com Deus. A gente não muda, porque a semente é sempre a mesma, porque é Deus que garante o crescimento da semente, e a gente vai só jogando. Já pensou o agricultor? Não, eu estou plantando com a mão direita, agora eu vou inventar diferente, vou plantar com a mão esquerda. Ah não, e se eu plantasse de joelho? Não é o jeito que você planta, é o que você planta. Você vai plantando, continua plantando. As suas sementes se tornam imbatíveis em Deus, no mundo espiritual. As sementes plantadas em Deus, elas são imbatíveis, e o Senhor te abençoará. Ele plantou na mesma terra e colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Fique de pé no teu lugar. Aleluia, aleluia. Agradeça a Deus por essa palavra. Diga: obrigado, Jesus.